Esse jogo de hoje, entre esses dois times, né, Botafogo e Grêmio, é praticamente uma final. O Brasileirão, cara, é um campeonato que tem várias finais nesse esquema de pontos corridos, né? E esse aqui é uma dessas finais, cara. Já falamos todos os cenários possíveis que os dois times vão encontrar nessa partida e agora a gente vai ver quem é o favorito, tá? Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Esse é o Torcedorismo. Se você é meu inscrito, muito obrigado por ter confiado aqui no meu trabalho, espero que você esteja curtindo. Comenta aí o que você acha que eu posso fazer para melhorar. Se você está chegando agora aqui no canal, tu já se inscreve porque a gente está rumo à meta de 30 mil, como eu sempre falo, esse é um momento importante. E tu já chega deixando o seu like também para reforçar o nosso time, né? Rapaziada, esse jogo de hoje é um jogo muito importante pro Campeonato Brasileiro, tanto para Botafogo quanto para Grêmio. A gente pode dizer que esse aqui é um jogo direto na disputa pelo título do Brasileirão, né? Os últimos 3 jogos do Botafogo acabaram reduzindo a vantagem para muito pouco. Tem 3 pontos de vantagem pro Grêmio só, né? Com um jogo a menos. Então tá tudo muito aberto, ainda mais com as derrotas de Bragantino, que perdeu para o São Paulo ontem, e o Palmeiras, que foi também rebocado pelo Flamengo, também perdeu. Então com a derrota desses dois times, o jogo de hoje se torna mais importante ainda para os dois times, né? Então a tabela tá da seguinte forma, tá aí na tela para você, mas o Botafogo tá com 59 pontos ainda na liderança e 2 jogos a menos do que o vice-líder, que é o Palmeiras, e tem o mesmo número de pontos, os mesmos 59 pontos, né? O Bragantino, que é o terceiro colocado, mesmo número de pontos, um ponto a menos que o Botafogo e um jogo a mais, né? Porque o Botafogo ainda vai jogar hoje. O Grêmio tem um jogo a mais também do que o Botafogo e tá com 56, e aí vem o Flamengo com um jogo a mais, 56, e até o Atlético Mineiro tá ainda na briga ali com 53 pontos, dependendo do desenrolar dessa rodada. O Atlético que joga hoje também, o Atlético também pode até chegar nessa briga aí, tá? Então vamos falar aqui de Botafogo e Grêmio, que é o grande jogo do dia, né? É a grande manchete do dia do futebol no Brasil, porque, cara, aqui a gente vai ver por que, se o Botafogo vencer esse jogo, o título já fica na mão do time, tá? Como disse o título, eu vou contar pra você. Galera, olha só, o Bragantino é o principal perseguidor do Botafogo nesse momento, porque ele tem um ponto a menos e tinha o mesmo número de jogos, né? Agora tem um jogo a mais. Então, se o Botafogo vencer o Grêmio, ele coloca 4 pontos de distância pro Bragantino, 3 pontos de distância pro Palmeiras e não pode ser ultrapassado na próxima rodada, tá? Então, se vencer o Grêmio, ele já garante a liderança nessa rodada e na próxima rodada, beleza? Então, isso... Ah, mas Diogo, mas aí vão ficar faltando 4 rodadas ainda, você tá viajando. Sim, beleza. Mas só que os próximos 3 jogos do Botafogo são contra Santos, no Engenhão, né? No Newton Santos. Curitiba, provavelmente já rebaixado, fora de casa, mas é um jogo também que o Botafogo seria muito favorito. E o Cruzeiro também no Newton Santos. No meio desses jogos, o Botafogo ainda vai fazer esse jogo que eu tô falando tanto. O Botafogo tem um jogo a menos, que é contra o Fortaleza, lá em Fortaleza mesmo. Mas, cara, esse jogo pode até ser encarado como bônus, caso o Botafogo vença hoje, né? Então, se vencer o jogo de hoje, pode até perder para o Bragantino, mas aí fica ali dependendo das 3 vitórias contra Santos, Curitiba e Cruzeiro, que seriam jogos em que o Botafogo seria muito favorito. E ainda se vencer o Fortaleza, é aí que as coisas melhoram ainda mais para o Botafogo, tá? E o último jogo, só aqui para deixar certinho a tabela do Botafogo, ainda joga contra o Inter lá no Beira-Rio para fechar o campeonato, tá? Hoje, pro jogo de hoje, tá? Galera, o Botafogo vem de um protesto, né? A torcida protestou ontem. Um protesto / apoio, né? No CT. Os torcedores conversaram ali com o Marçal, que é o capitão do time, com o Felipe Sampaio. Até o Rafael apareceu ali também para conversar, né? O Joel Carne, né? Que é o auxiliar técnico do Lúcio Flávio, também foi conversar com os torcedores. E então o Botafogo veio dessa pressão, mas com certeza, assim como todos os botafoguenses, os jogadores também receberam uma injeção de ânimo com as derrotas de Bragantino e Palmeiras, né? Acho que reacendeu essa esperança do botafoguense, né? E dos jogadores também para o jogo de hoje. O time vem pressionado, né? Vem mais aliviado porque não pode perder a liderança, mas vem pressionado, vem sem o Tiquinho Soares, que tomou um cartão amarelo no último jogo contra o Vasco e não pode jogar hoje, está suspenso. O Tiquinho também vem passando por um momento ruim na vida pessoal dele, né? Vai ser bom até para ele descansar tanto fisicamente quanto psicologicamente.
provavelmente o Diego Costa vai assumir essa titularidade no jogo de hoje, tá? O jogo de hoje vai ser em São Januário, não vai ser no Newton Santos, não vai ser no Tapetinho, porque o estádio tá alugado pro show do Rebeldes. Se eu não me engano, é o show do Rebeldes que vai acontecer, então o Botafogo não vai poder jogar no Newton Santos. O Grêmio, galera, vamos falar do Grêmio. O Grêmio que, cara, vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, mas quando joga fora de casa não tem conseguido manter o mesmo ritmo como quando é mandante, né? É só o 9º melhor visitante, é um time que não vai bem fora de casa. Foram 16 jogos como visitante até agora, com só 5 vitórias, 8 derrotas e tiveram 3 empates. O Grêmio vem de 2 vitórias seguidas ainda como visitante, tá? Para dar uma... Se não, o Grêmio acho que era o 15º antes dessas 2 vitórias fora de casa. 15º melhor visitante, né? Mas ele venceu de Curitiba e América Mineiro, né? Os 2 piores times da competição. E aí as estatísticas de visitantes do Grêmio acabaram subindo. Mas, galera, o Grêmio fora de casa tem tido muita dificuldade. E precisa vencer se quiser continuar pensando em título, tá? E aí, se conquistar esse objetivo, se vencer o jogo, meu irmão, entra de vez na briga, vai empatar em número de pontos com o Palmeiras e com o próprio Botafogo, né? Vai ficar na 2ª posição, né? Vai passar o Palmeiras e ainda com um jogo a mais, né? Do que o Botafogo. Então, vai estar muito próximo, né? Mesmo número de vitórias que o Botafogo, mas aí ficaria atrás ali porque tem infinitamente menos saldo de gols, né? O Botafogo tem 24 antes desse jogo e o Grêmio tem 7, se eu não me engano. Então o Grêmio teria que, para assumir a liderança hoje, é possível, mas o Grêmio teria que ganhar de 8-0 do Botafogo para assumir a liderança hoje, né? O Grêmio não tem desfalques, o Renato tem todos os jogadores que jogaram contra o Bahia à disposição. Tem só uma dúvida no ataque ali, o Bessosi pode entrar no lugar do João Pedro Galvão e começar jogando desde o início, tá? Para arbitragem de hoje, vamos falar sobre a arbitragem, que isso aqui também é um assunto polêmico, é o Ramon Abate Abel de Santa Catarina, é um árbitro FIFA, é um árbitro experiente, mas, cara, ele inclusive estava na Arábia Saudita, né, apitando lá o Sauditão, ele apitou Al Ahly e Al Riyadh, foi a última partida que ele apitou. O Campeonato Saudita tem disso, né, tá chamando árbitros de todo mundo para apitar lá, né, enfim. Ele já apitou 4 jogos do Botafogo nesse Brasileirão, apitou os 2 jogos contra o São Paulo, né, a estreia no Newton Santos, que o Botafogo venceu por 2-1, o 0-0 no Morumbi, apitou 2-2 contra o Santos, que foi a estreia do Bruno Lage, e também apitou o 1-0 contra o Atlético Mineiro, derrota do Botafogo lá na Arena MRV. Inclusive, esse aqui é o ponto que eu quero chegar, que o torcedor botafoguense, os dirigentes, todo mundo, até o Diego Costa reclamou publicamente, recebeu punição. E, cara, todo mundo reclamou muito que ele anulou um gol do Diego Costa. Muitos disseram que era um gol legal, na minha opinião não foi um gol legal, mas assim, há controvérsias, né? O VAR chamou para anular aquele gol por impedimento do Diego Costa, né? Então, eu acho que a CBF poderia evitar esse tipo de polêmica, né? Já que o Botafogo já vem sofrendo sucessivos golpes de arbitragem, então eu acho que a CBF poderia evitar esse problema, mas o Ramon, ele é realmente um árbitro experiente, não acredito que ele vá arrumar problema de novo nessa partida, né? Mas, enfim, a paciência com ele ali já é mínima do lado botafoguense, né? E até do lado do Grêmio, apesar dele não ter apitado nenhum jogo do Grêmio nesse campeonato, ele apitou um jogo que foi na Copa do Brasil, quartas de final contra o Bahia, jogo de ida lá em Salvador. O torcedor gremista vai se lembrar que ele não marcou um pênalti, que o jogador do Bahia botou a mão dentro da área, um pênalti claro, o Renato Gaúcho ficou boladaço, muito bolado, e na coletiva os dirigentes do Grêmio reclamaram, o Renato reclamou. Então os 2 times não gostam, estão com problemas nessa temporada com o Ramon Abate Abel. Eu acho que foi uma escala ruim da CBF para essa partida, porque o cara desagrada os 2 clubes, né? Então, isso é o que eu tenho para falar de arbitragem, apesar de achar ele um cara experiente. Eu acho que ele é um cara até que peca muito tem muita confiança, vamos deixar por aí, né? Ele é um cara que tem muita confiança, se acha sempre o dono de tudo e às vezes acaba ficando cego para algumas situações de jogo, né? Retrospecto histórico entre Botafogo e Grêmio, né? Um clássico nacional, já foram 66 jogos entre os dois, com 20 vitórias do Botafogo, 28 vitórias do Grêmio e 18 empates. O Grêmio, então, historicamente, leva vantagem. O Grêmio, inclusive, venceu os últimos 2 jogos jogados no Rio de Janeiro contra o Botafogo, né? Inclusive, se eu não me engano, o último foi 5-2 pro Grêmio. Se eu não me engano, porque o Grêmio não jogou a Série A do ano passado, né? E o Botafogo não jogou a Série A do ano retrasado. Então, se eu não me engano, isso foi em 2020, né? Acho que foi em 2020, esse 5-2 do Grêmio. Eu tô falando de cabeça aqui, eu posso estar equivocado. Se eu tiver, você comenta aqui, tá? E, galera, a análise do jogo de hoje, cara,
tem que ter a cabeça no lugar. O time do Botafogo tem que voltar a ter essa cabeça no lugar para jogar esse jogo de hoje, tá? Esse jogo de hoje, entre esses dois times, né, Botafogo e Grêmio, é praticamente uma final. O Brasileirão, cara, é um campeonato que tem várias finais nesse esquema de pontos corridos, né? E esse aqui é uma dessas finais, cara. Já falamos todos os cenários possíveis que os dois times vão encontrar nessa partida e agora a gente vai ver quem é o favorito, tá? Galera, olha só. Como eu estava falando, o Grêmio, o Botafogo, ele tem tido muito problema com seu lado psicológico, né? Um time que entra melhor dentro de campo, desde a derrota para o Palmeiras, né? Vamos falar só do jogo contra o Vasco aqui, que estava melhor contra o Vasco, sofreu ali o gol e desmoronou, os jogadores desmoronaram. Eu acho que essa chamada que a torcida deu e os resultados de ontem podem ter recuperado um pouco esse lado psicológico do Botafogo e que para ganhar esse jogo precisa estar com a cabeça no lugar, porque é um jogo que, cara, pode sair um gol do Grêmio e o Botafogo tem que ter forças e energias para virar esse jogo, né? Inclusive, essa é uma característica do Botafogo desde a época do Luiz Castro, né? Um time que quando sai atrás tem dificuldade de recuperar, de correr atrás, né? E o Grêmio é um time que precisa jogar bola fora de casa e, inclusive, cara, o último jogo do Grêmio como mandante, né? O jogo contra o Bahia, o Grêmio foi mal, foi dominado pelo Bahia e, cara, contou muito ali com boas atuações do goleirão, que é o Grando, né? Tá fazendo um bom brasileiro, e com o Soares, que é um atacante extra classe, né? Os dois resolveram aquele jogo. Se o Grêmio ficar todo o jogo dependendo do goleiro e do seu centroavante, isso não é uma estratégia sustentável. O Grêmio vai acabar perdendo jogos decisivos e o de hoje é um jogo decisivo. Não tem outra coisa que não seja decisão, principalmente pro Grêmio, tá? Se o Grêmio perde esse jogo, vai ficar pensando só em vaga no G4, tá? Mas eu acho que o time do Botafogo é melhor que o time do Grêmio. A gente viu isso no primeiro turno, né? Foi um jogo equilibrado, mas o Botafogo acabou dominando as ações ali que importavam naquele jogo. Eu acho que o Botafogo continua sendo esse time, apesar do lado psicológico tá afetando muito os jogadores. Então, assim, eu daria um favoritismo um pouco maior para o Botafogo, mas por conta dessa fase horrível do time, eu acho que o Botafogo leva 3 reais de favoritismo contra 2 do Grêmio. Eu acho que isso aqui vai ser um jogo parelho, mas eu acho que a maior probabilidade é que o Botafogo tome conta das ações desde o início do jogo, tá? Então lembra você que se você vai nesse jogo, você vai lá em São Januário e você filma lá a festa da sua torcida, todos os ingressos esgotados, filma lá a festa da sua torcida, me marca no Instagram, seja qualquer do seu time, tá? Pode ser que você vá em outro jogo dessa rodada que vai acontecer hoje no Brasileirão, me marca lá nos stories do seu Instagram que eu vou repostar todo mundo que me marcar, beleza? Cara, como eu falei, a gente vai ter outros jogos hoje, eu resolvi destacar esse que é o grande jogo, né, dessa rodada aqui, isso aqui é uma final no Brasileirão, então eu fiz um vídeo só para esse jogo, mas amanhã vai ter o vídeo do Prisma da rodada e nesse vídeo eu vou analisar a situação dos 20 clubes da Série A, já tivemos o primeiro rebaixado matematicamente, tem coisa boa pra gente falar nesse Prisma, muitos times chegando ali na briga pela liderança, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber esse vídeo primeiro, comenta aqui qual o placar desse jogo hoje pra você, deixa a sua curtida, muito obrigado por ter ficado até o final, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!